Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, eu sou maquiadora e também mentora de maquiagem, ministro cursos para maquiadores profissionais e também para maquiadores que estão iniciando nessa carreira maravilhosa que é a maquiagem. E se você chegou por aqui de paraquedas, seja muitíssimo bem-vindo, tá? É um prazer enorme ter você aqui comigo, conosco, com essa nossa família que só cresce, né? E se você já tá aqui, já é velho de guerra, muito obrigada pela sua companhia de novo. E, gente, eu preparei uma aula muito legal para vocês hoje, que na verdade é uma dúvida que eu recebo assim frequentemente nas minhas redes sociais e também é uma dúvida muito frequente das minhas alunas. Inclusive, dentro do meu curso eu tenho assim uma aula super, hiper, ultra completa falando justamente desse tema, que é como definir o valor do meu serviço, como que eu vou definir o preço que eu vou cobrar nas minhas maquiagens. Então, se de repente você ainda não tá fazendo atendimento, tá? Então, se você ainda tá iniciando, não tem problema, assiste essa aula porque eu acho que vai te dar uma luz para você começar a pensar em formas de precificar o seu trabalho, tá bom? E se você já faz atendimentos, é legal também para você assistir essa aula que você vai conseguir de repente até definir um valor melhor aí para os seus atendimentos, atendimentos que já estão acontecendo, os atendimentos futuros, tá? E de repente, quem sabe até melhorar um pouquinho aí o preço do seu serviço, tá bom? Então, se você quiser saber como precificar, eu vou te dar várias dicas, vou te dar assim um atalho realmente para você conseguir precificar o seu trabalho de uma forma honesta, né, de uma forma que também seja condizente com o seu trabalho, com os seus investimentos e tudo mais. Fica de olho nessa aula e não se esquece que aqui na descrição desse vídeo, tá? Clica aí naquele mostrar mais, na descrição desse vídeo tem um material completo, um PDF para você baixar, para você montar a sua apostila de maquiagem, tá? Então, todas essas nossas aulas deve ter, ai gente, já tem várias semanas para trás, tá? A gente tem esse material em PDF e aí você vai clicar nesse link, você vai colocar seu nome e seu e-mail para você receber gratuitamente esse material e montar sua apostila de estudo, sua apostila de make para você fazer as suas anotações. Combinado? Então agora, bora lá para nossa aula. E antes, só quero dar um recado para você, se você ainda não se inscreveu no canal, gente, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreve para você não perder mais nenhuma aula. Combinado? Então agora, bora lá então aprender, para você aprender a precificar o seu trabalho e o seu serviço de maquiagem. Então vamos lá, gente, se você tá aí me assistindo e quer uma formulazinha pronta do tipo assim, então se eu faço isso, logo eu tenho que cobrar isso, ou se eu faço aquilo, eu tenho que cobrar isso, você tá no vídeo errado, e se você quiser, você pode até sair desse vídeo, tá? Porque, gente, não existe uma fórmula pronta para você definir, ou então um valor pronto para você passar para suas futuras maquiagens ou para suas maquiagens, tá? Isso não existe. Por quê? Porque existem várias variáveis que vão influenciar no preço da sua maquiagem. E aqui eu vou falar justamente sobre essas variáveis e como que você pode balanceando essas variáveis para você chegar em um preço que seja justo e um preço que atenda também o seu mercado. Porque, gente, né, não adianta nada você colocar um valor lá da sua maquiagem que você acha que o seu serviço, né, assim, que você acha que você quer cobrar, por exemplo, tirar da sua cabeça lá, colocar aquele valor se ninguém paga. Então, se ninguém tá pagando aquele valor, significa que ele não vale aquilo, tá? Então, assim, eu vou falando sobre essas variáveis, mas você pode ter certeza que não vai ter receitinha de bolo aqui pronta, não, tá? Vou falando sobre essas variáveis para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora da gente cobrar por um determinado serviço é que, dependendo das condições do nosso serviço, vai influenciar ali no nosso resultado, no preço que a gente está cobrando ali, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais que são essas condições de contorno, né? Ou seja, quais que são as condições do seu atendimento, quais são as condições do seu trabalho e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que definir quais são as condições de contorno do seu trabalho, tá? Então, olha só, você está começando, quanto tempo que você tá aí, né, desenvolvendo o seu trabalho como maquiador? Você já tá começando agora, você já tem um tempo já que você tá aí, né, fazendo os seus atendimentos? Ou, de repente, qual que seria a quantidade de maquiagens que você já fez? Você já tem muita experiência? Porque tem vezes, gente, isso é uma coisa bem relativa também, que é o seguinte, às vezes a pessoa já tá, eu sou maquiadora há 8 anos, vamos supor. Só que, assim, não faz tantos atendimentos, né? Então, não tem aquela prática de atendimento ainda. Então, uma coisa é você ter
anos de experiência, da parte do momento que você se tornou maquiadora, e outra é a quantidade, né, ali de experiência que você teve, tá? Então, toma bastante cuidado com isso, tá bom? Além disso, também é legal você começar a definir, por exemplo, onde você vai fazer seus atendimentos. Você vai fazer seus atendimentos a domicílio, né? Ou seja, você vai até lá na casa do seu cliente, ou você vai fazer seus atendimentos em um salão, seja o seu salão, seu ateliê de maquiagem, ou vai ser um ateliê terceirizado, né? Ou seja, um salão de maquiagem que não é seu, né? Que você vai lá só para prestar seu serviço. Isso também você tem que levar em consideração, né? Porque, por exemplo, um atendimento que você vai fazer a domicílio, aí, de repente, você pode cobrar um valor, de repente, por causa de uma taxa de deslocamento que você vai ter que ir, que você vai ter que gastar ali para ir até essa cliente, né? Então, ele vai ser um valor, assim, um pouquinho a mais o valor de uma maquiagem que é feita, por exemplo, em um salão com várias pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. E outra coisa também, se você estiver fazendo atendimentos lá, de repente, no seu ateliê, um ateliê exclusivo, que você vai atender uma pessoa por vez, também vai ser uma condição diferente de atendimento, tá? Então, você tem que ter isso em mente, é você começar a delimitar quais são as suas condições de atendimento, tá? Então, a primeira coisa, né, vamos só relembrar, a primeira coisa é a quantidade, assim, a experiência que você tem. Você já é uma pessoa mais experiente, você tá começando agora, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, onde que você vai fazer esses atendimentos, tá? Isso também é muito importante. E aí, a partir dessas duas variáveis, você também vai definir uma terceira variável, que é o seguinte, isso é um pouco polêmico, na verdade, porque, por exemplo, a gente aqui na minha cidade, a gente tem regiões em que a maquiagem é um preço e outras regiões que a maquiagem é outro preço. Eu não sei qual cidade você tá. Então, de repente, gente, lá em São Paulo, tá? Então, vamos pensar que todo mundo deve, não sei se conhece e tudo mais, mas assim, sabe, né? Lá em São Paulo, tem um bairro lá, que é o Jardins, que é chiquérrimo, é um trem maravilhoso. Lá, eles vão cobrar uma maquiagem de R$500, entendeu? Agora, por exemplo, num bairro lá em São Paulo, assim, um pouco mais simples, né? Quanto vai ser o preço lá? Vai ser R$50, R$60? Então, dependendo da região da sua cidade, dependendo, né, da zona, eu não sei como é que é aí na sua cidade, né, se é alguma zona sul, zona norte, ou se é algum bairro, tudo mais, vai variar demais, tá? Esses valores, porque a gente não adianta nada você, beleza, eu vou abrir meu ateliê aqui num bairro chiquérrimo, né, e da high society, e aí eu vou cobrar R$500 minha maquiagem, e show, as pessoas vão pagar por isso. Só que você com esse seu mesmo talento, né, com toda a sua técnica e tudo mais, você sabe que a sua maquiagem, ela vale os R$500, por exemplo, aí você vai e abre um salão, uma portinha pequenininha, um bairro simples. Não adianta, as pessoas não vão pagar por aquele valor de R$500, entenderam? Então, a gente vai variar, por mais que a gente saiba, no fundo, que a nossa maquiagem às vezes vale muito mais, dependendo da região onde você está situada, de repente na sua cidade, as pessoas não vão pagar por aquilo, tá? Então, é muito relativo, eu não sei como é que é aí na sua cidade, eu não sei de onde você tá aí no Brasil, mas, gente, você tem que ter isso em mente, tá? Então, você tem que começar a olhar. Se eu abrir meu ateliê naquele determinado lugar, claro que se eu for abrir, por exemplo, ateliê no Jardins, gente, eu vou ter um custo muito maior. Vou ter um custo de aluguel muito maior, ou de repente se eu for comprar um imóvel lá e tudo mais, eu vou ter um custo muito maior. E claro que eu vou repassar isso para as clientes que vão lá também vão pagar, né, lá uns R$500 da maquiagem. E outra coisa também, pensando pelo outro lado, se você abrir o seu ateliê num lugar muito chiquérrimo e cobrar R$50 a maquiagem, também ninguém vai, porque o povo vai achar que é um serviço ruim, tá? Que é um serviço meia boca, tá bom? Por mais que não seja, gente, isso é a impressão que passa ali do serviço, tá? Então, presta bastante atenção nisso, verifica aí na sua cidade como que são esses valores por região, tá bom? Isso é extremamente importante. E aí, gente, o que acontece? Por que eu falei que isso é um pouco polêmico, né? Porque, às vezes, eu já vi, na verdade, eu fui foi no que, gente? Foi numa feira do empreendedorismo, acho que foi do Senac, se não me engano, que foi aqui em BH um tempo atrás. E aí um profissional falando, né, palestrando sobre empreendedorismo na área da beleza.
E ele falou, ai, porque as pessoas não se valorizam, os profissionais não se valorizam e tudo mais, que cobram um valor muito abaixo do que o serviço deles, né? Mas eu fiquei pensando, gente, de repente a pessoa tá cobrando um valor mais baixo porque ela tá situada numa região onde as pessoas não vão pagar por um serviço, por mais que ela tenha a mesma técnica, que de repente ela trabalhe com produtos muito bons, que ela tenha uma super experiência, às vezes ela tá trabalhando numa região, num bairro que não tem, né, que não vai pagar aquilo ali, tá? Então, por isso que é um pouco polêmico, assim, porque eu sei, gente, se eu for falar pra vocês, eu acho que minha maquiagem hoje, minha maquiagem de atendimento social, eu acho que ela vale R$350. Esse é o valor que eu acho que minha maquiagem vale. Mas onde meu ateliê tá, as pessoas não vão pagar por isso, tá? Então, de repente, se eu tivesse, né, num bairro super chiquérrimo daqui de BH, talvez as pessoas pagariam, mas eu não estou e esse não é o meu público, né? Então a gente tem que saber isso também. Onde que a gente tá, onde que a gente vai fazer esses atendimentos, qual que é o público que tá lá, de repente no salão, ou de repente, né, nos atendimentos que você quer fazer, o público que você vai atrair, tá? Então, assim, esse público que você vai atrair tá também ligado, né, ao valor que você vai dar ali do seu serviço, que você vai passar pro seu serviço, tá? E depois que você já definiu essas condições de contorno lá, do lugar onde você vai atender, você já pensou na experiência que você tem, de repente, né, dos investimentos que você já fez, por exemplo, de cursos de especialização, de repente de alguns cursos, né, sei lá, no exterior que você fez, enfim, você vai colocar isso tudo como as condições de contorno do seu trabalho, tá? E a partir dessas condições de contorno do seu trabalho, você vai começar a fazer um negócio, gente, que é assim, a do arco da velha, mas funciona muito bem. Sabe o quê? Até me embolei aqui. Passar a mão no telefone e começar a fazer pesquisa de campo, tá? Então, gente, né, não é você ficar, você pode, se você não quiser fazer, você pede para alguma pessoa que tá próxima a você fazer. Hoje em dia ninguém liga mais, né? Na verdade, hoje é tudo no WhatsApp ou Instagram, enfim. Aí você vai, com essas condições de contorno bem, né, bem pensadas e bem definidas, você vai começar a pesquisar pessoas que tenham essas mesmas condições que você tem, para você começar a ver quanto que essas pessoas estão cobrando naquele determinado lugar, tá? Então, por exemplo, eu defini um exemplo, tá? Eu defini que eu vou fazer atendimento a domicílio. Eu tenho 1 ano de experiência, tô começando a pegar as minhas clientes, e eu tô trabalhando numa região, assim, né, onde as pessoas têm um poder aquisitivo ok, tá? Beleza. Essas são as minhas condições de contorno. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, ou de repente mandar um WhatsApp, eu pedir pra minha mãe, minha irmã, meu pai, enfim, pra alguém ligar para aquela fulana, né, aquela determinada maquiadora que tem essas mesmas condições que eu. Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa de campo, sendo que as pessoas, vamos supor, você ligou para uma pessoa que atende no ateliê dela, que é numa região super nobre da cidade e que ela tem 10 anos de experiência. Não vai adiantar, né? E a mesma coisa, né, pro outro lado também. Você vai pegar uma pessoa que tem um salão, que faz atendimento, aqueles atendimentos de maquiagem de salão de meia hora, que é num bairro super humilde da sua cidade e que começou agora. Entendeu? Então, assim, você tem que alinhar essas condições para você conseguir fazer sua pesquisa de campo, porque se você fizer a pesquisa de campo muito nada a ver com a sua realidade, não vai adiantar nada, tá? E aí, essa pesquisa de campo, você pode mandar mensagem, você pode, né, WhatsApp, você pode perguntar no direct, enfim. Se você não quiser fazer isso, peça para uma prima sua fazer, uma pessoa da sua família fazer, e passar esses valores, né? E aí, com esses valores em mão, então, por exemplo, eu tenho lá aquela fulana, ela também atende a domicílio, ela tem mais ou menos a mesma, né? Fez mais ou menos os mesmos cursos que eu fiz, de repente, eu vejo as maquiagens dela nas redes sociais dela, é mais ou menos, né, no mesmo sentido, alinhado ali com as minhas habilidades, né, e tudo mais. E ela tá cobrando R$150 a maquiagem, beleza? E aquela outra fulana? Aquela outra fulana, o atendimento dela é assim, assim, assada, nananana, e ela tá cobrando R$120 a maquiagem. E aí você vai tendo os comparativos, né? Então, eu tenho lá a fulana que cobra 150, eu tenho a outra que cobra 120, eu tenho a outra que cobra 100, eu tenho a outra que cobra... Entenderam? Então, você vai ter mais ou menos a média. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer a média? Você vai pegar aqueles valores lá, né, que você
adquiriu ali da sua pesquisa de campo, pega lá todos esses valores e vai ver uma média, né? Então, o que é uma média? É você pegar, olha, eu fiz 5 pesquisas de campo, essa aqui foi 100, essa aqui foi 130, 120, 140 e essa aqui foi 125, tá? E você vai somar isso tudo, todos esses valores e dividir pelo número de pessoas que você pesquisou, dividido por 5, aí você vai ter mais ou menos ali uma média de quanto seria, né, quanto que tá ali variando o atendimento na sua região, com aquelas condições de contorno que você definiu anteriormente, tá? E aí, você então vai conseguir, você vai chegar lá num valor. Ah, se a média ali tá indo entre 100 a 150, eu vou ficar ali na média de uns 130, por exemplo. Porque, gente, é muito importante isso. Você não pode cobrar nem muito acima, né, pra você ficar destoando de todo mundo, que ninguém vai querer fazer com você, ou nem muito abaixo, porque as pessoas, primeiro, né, os outros profissionais vão falar, gente, o que essa fulana tá fazendo, né, tá desvalorizando o nosso trabalho. Então, você tem que pensar nisso também. Não é porque você tá começando que você vai jogar o preço da sua maquiagem lá no chão. O que você pode fazer? Ai, Dri, mas eu tô começando agora, como é que eu vou cobrar R$150 se eu tô começando agora? Você vai ter o seu valor, vamos supor lá que você definiu que vai ser 130 a sua maquiagem, tá? E aí você, olha, gente, minha maquiagem é 130, mas eu estou começando, então eu vou dar um desconto pra vocês conhecerem o meu trabalho, tá? Então isso é uma forma, assim, super genuína, né, de você não abaixar o valor e desmerecer o trabalho dos outros profissionais, entenderam? Então as pessoas sabendo, ah, pô, ela tá começando, vamos dar um crédito pra ela, né? E aí as pessoas vão conhecer seu trabalho, vão gostar do seu trabalho e daqui a um tempo você já pode começar a cobrar lá os seus R$130, por exemplo, tá? E, gente, eu sei que dependendo do estado, né, varia muito. Tem estados que, gente, tem pessoas que eu conheço que são alunas minhas de outras cidades que na cidade delas o valor é entre 30 e 50 reais, tá? Então vai variar demais da conta, por isso que eu tô falando. Você tem que definir essas condições de contorno, você tem que fazer sua pesquisa de campo bonitinha, tirar ali a média e vamos supor, o pessoal tá cobrando ali entre 50 reais a maquiagem, tá? Então 30 e 50 reais, vou ficar ali no meio 40, beleza? Beleza. Então, nossa, eu tô começando, o que eu vou fazer? Na hora de você fazer suas divulgações, ou na hora, né, que as pessoas forem procurar pelo seu serviço, você vai falar, olha, minha maquiagem é tanto, minha maquiagem é 40 reais, mas como eu tô começando, eu vou te dar um desconto para você conhecer o meu trabalho. Se você gostar e da próxima vez você indica uma amiga sua e tudo mais, aí você também ganha um descontinho para você indicar a sua amiga, entenderam mais ou menos por onde que esse caminho vai, tá? Então isso é muito importante, a gente definir o preço do nosso trabalho, né? Como é um serviço, é muito complicado, porque as pessoas, elas têm, assim, uma facilidade muito maior em definir preço de uma coisa que é material, né? Uma coisa que você pode pegar, né? Então, assim, ó, isso aqui saiu da fábrica, a fábrica, sei lá, ela cobrou 10 reais. Então, pô, eu não posso cobrar menos de 10 e também não posso cobrar, tipo, 1 milhão, né? Então, ali, a margem do comércio, né, normalmente varia entre 30%, 40%, 50%, né? Dependendo da situação. Então, é muito mais fácil a gente pegar, né, um produto e colocar valor nele. Agora, um serviço é um pouco mais complicado, não é verdade? Então, assim, por exemplo, os serviços, assim, de pedreiro, por exemplo, é muito difícil, porque, pô, o cara não viu o seu serviço ainda, né? Isso aqui eu tô vendo, isso aqui eu consigo ver, eu consigo pegar, pra mim é muito mais fácil eu definir um preço pra isso. Agora, um serviço, por exemplo, de um pedreiro que vai fazer, que eu vou fazer isso, isso e isso na minha casa, aqui, tarará. Você não tá vendo o serviço dele, você pode ter visto em outros lugares, né? De repente, sei lá, se ele tem um site de portfólio e tudo mais, você já viu, mas você não viu na sua casa, né? Você não viu o resultado final. Na maquiagem é a mesma coisa. A pessoa viu lá as fotos do seu trabalho, de repente, lá nas suas redes sociais, ou viu na cara de outra pessoa, né? Então, ela não viu como que vai ficar nela ainda. Então, acho que por isso é muito mais complicado a gente passar esse valor, né, esse preço da nossa maquiagem aí para as nossas futuras clientes, para as nossas clientes também. E outra coisa também que você tem que tentar alinhar, e isso vai ser aos poucos, é o investimento que você tá fazendo com o retorno que você tá tendo, né? Por que eu falo que é aos poucos? Porque, gente, quando a gente tá entrando, né, a gente entrou no mundo da maquiagem, a gente não sabe
onde que a gente vai atender, como que a gente vai atender, né? Aquelas condições de contorno a gente ainda não tem, né? Então, se você ainda não tem essas condições de contorno, você pensa, Dri, mas como que eu vou pensar em investimento, sendo que eu não sei quanto que eu vou poder cobrar, né, das minhas futuras maquiagens? Então, a gente vai voltar lá no começo, tá? E acho que foi, não sei se foi na aula passada ou retrasada, eu vou deixar nos cards aqui em cima pra vocês assistirem essa aula que tá muito top. Eu passei uma lista completa de todos os produtos pra você investir, pra você montar o seu kit de maquiagem, todos os investimentos, tá? Que você tem que fazer pra começar na carreira como maquiador. Não que você tem que fazer, tá, gente? É assim, uma sugestão, são possibilidades, tá? Se você quer investir, você pode investir. Eu passei essa listinha lá completa. O que acontece? Essa lista serve para uma pessoa que tá ali iniciando, tá? Que tá perdida, não sabe quais produtos que investe e tudo mais. Então aí, beleza. Você já tá com seu kit montado, né? Então, você já investiu aquele tanto, você já vai começar ali com seus primeiros atendimentos e tudo mais. E, gente, você só vai entender para onde que vai os seus atendimentos e quanto que você vai poder cobrar quando você começar a atender. Então, você não pode, tipo assim, tá, então agora eu já tenho meu kit, agora eu já tenho isso, agora eu já tenho aquilo, agora... Então tá, vou cobrar tanto, porque isso também vai mudando, né, de acordo ali com as suas condições de contorno, como eu falei, elas são variáveis, então elas vão modificando ao longo dos seus atendimentos, né. Então, por exemplo, quando eu comecei a atender, eu comecei atendendo na casa dos meus pais e, não, na verdade era assim, gente, dentro do meu quarto, eu montei lá um espaço, tipo, na frente do meu computador eu deixava lá uns produtos, com pouquíssimos produtos, assim, uma técnica, assim, muito básica, comecei atendendo dessa forma. Então, assim, eu falei, gente, eu não tenho muita experiência, eu não tenho muitos produtos, né, eu não tenho lugar, né, direito, não tinha cadeira de maquiagem, não tinha nada. Eu comecei atendendo dessa forma. Então, comecei a cobrar, eu nem lembro, gente, quando comecei a cobrar, vamos supor, R$50. Aí depois, pô, já fiz mais um curso, agora já tá rolando eu cobrar, agora eu tenho uma técnica nova, agora já tá rolando eu cobrar um pouquinho a mais, sempre fazendo aquela pesquisa de campo, né? Você tem que ir atualizando essa pesquisa de campo também, isso é muito importante, tá? Aí depois, aí depois eu fui atendendo a domicílio, né? Então, fui atendendo a domicílio, vou cobrar um deslocamento, eu tô indo de carro, eu chego na hora certinha, né? Então, e fico lá, né, um tempo todo lá pra... de repente, né, pro meu cliente, eu vou terminar de escovar o dente, aquelas coisas, né, que quem atende a domicílio sabe. Inclusive, eu acho que tem um vídeo aqui no canal, se já tiver saído, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, que é um vídeo bem bacana, que eu falo sobre deslocamento, tá? Se cobra ou não deslocamento, é bem legal também, assiste lá. E então, essas condições, elas vão variando de acordo com os investimentos que você também tá fazendo, tá? Então, de repente, ó, eu comecei lá no quarto lá da casa dos meus pais com poucos produtos, tá? E aí eu comecei a ver que, eu tô cobrando R$50 e tô tendo retorno, eu tô tendo umas clientes e tudo mais. Quem sabe agora, se eu investir, de repente, então, não sei, de repente numa cadeira de maquiagem para dar mais conforto para as minhas clientes, aí eu cobro um pouquinho a mais, né? E aí você vai conseguindo com esses diferenciais que você vai arrecadando, né, do dinheiro que você tá arrecadando ali, você já pode ir implementando esses diferenciais e aí você vai elevando a percepção, olha só, presta atenção nessa palavra, gente, a percepção das pessoas com o seu serviço. Porque de repente o seu serviço é o mesmo, você tá com as mesmas técnicas, os mesmos produtos. Mas se você começou a divulgar o seu trabalho, aí agora você já oferece um cafezinho para a pessoa, se você já tem uma cadeira mais confortável para ela, isso vai elevar a percepção dessas suas clientes de acordo com o seu serviço, o serviço que você está prestando, tá? E aí a gente vai, já tem lá o meu kit, né? A gente já tá lá com um kit básico, beleza, ótimo, o kit básico tá me atendendo. Agora, se eu de repente começo a atender numa região onde eu tenho a possibilidade de cobrar mais pela minha maquiagem, as pessoas estão pagando por aquilo, eu vou investir em produtos mais caros, vou investir em produtos melhores, vou investir em mais produtos, uma gama maior de produtos. E quando eu tô falando aqui de investir em produtos mais caros, gente, presta atenção nisso, nem todos os produtos mais caros são melhores do que produtos mais baratos, tá? Eu conheço muito produto baratinho, ó, que dá um baile em produto caro, tá? Então são produtos bons, então, de repente, acho que tá me faltando mais uma cor de base, e aí você vai fazer esse outro investimento, né?
né? Então, se você tem essa possibilidade de você cobrar mais pelo seu serviço, que você vai aumentando essa percepção do valor, que você começa a postar nas suas redes sociais, que você tá fazendo vários atendimentos, as pessoas, nossa, todo dia ela tem lá os clientes dela, vou lá fazer uma maquiagem com ela, a maquiagem dela deve ser boa. Você começa a postar ali os feedbacks das suas clientes, né, e tudo mais. Então, você vai aumentar a percepção do valor que você, das pessoas, do valor que você pode cobrar pela sua make. Aí você vai aumentar um pouquinho o valor daquela make. Ótimo, agora você já vai poder investir numa cor de base a mais. Ou, de repente, você vai poder investir em um cílio postiço mais top, né, para suas clientes. Olha só que massa, tá? Então, gente, é dessa forma que você vai aumentando, né, o valor da sua maquiagem para chegar lá no valor que todo mundo quer, na verdade. A gente ia fazer a maquiagem de R$1.000, né, ou mais até, sei lá. A gente acha que se eu estivesse cobrando hoje R$1.000 por maquiagem, tava bem, tava feliz. Mas, gente, isso é aos poucos, né? Quem sabe um dia, né? Vamos rezar para isso acontecer. Mas a gente tem que pensar, gente, lá do comecinho, tá? Então, eu sei que é uma dificuldade muito grande, gente, mas isso assim, muitas alunas minhas falam, mas Dri, como que eu posso cobrar? Eu tô começando agora. Então, assim, é difícil quando a gente tá começando, a gente dá valor pra uma coisa que a gente nem sabe fazer direito, ou de repente que a gente acha que nem sabe fazer direito, né? Então, você pode começar fazendo atendimentos também gratuitamente. Você fala, não, eu tô começando, né? Vai me dar uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo só para os meus produtos, que você vai pegando, gente, um que é muito importante, você pegando agilidade, você vai pegando destreza para fazer as coisas, você vai pegando, né, assim, jeito mesmo para fazer a coisa. E depois, gente, você fez uma ali, paga R$10 pelos meus produtos, alguma coisa assim, não, deixa eu usar o seu produto e tudo mais. Isso também é muito importante, tá? Então, assim, não ache que os maquiadores hoje que estão cobrando R$1.000 a maquiagem, eles não começaram fazendo maquiagens gratuitas lá no começo. Inclusive, muitos fazem maquiagem de graça até hoje, tá? Então, isso é um investimento em você, um investimento na sua carreira, um investimento nas suas habilidades. Então, pensa sempre como investimento, tá? Não vai pensar de que, não, mas que saco, vou ficar aqui fazendo maquiagem de graça. Gente, se você já tá pensando nisso, sai daqui, vai para outro lugar, entendeu? Tá? Não é aqui o seu lugar, tá bom? Assim, se você quer ter uma carreira como maquiador, você tem que começar lá do começo. Dri, tô começando do começo, como que eu faço? Primeira coisa, assiste todos os meus vídeos aqui, tá? Tem várias aulas maravilhosas, muito conteúdo também no meu Instagram, adrianabrito.makeup, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Consome esse conteúdo, gente, que vai fazer muita diferença na sua vida, eu tenho certeza. E aí você começa aí, ó, começa desde o começo. Quais são as minhas condições de contorno? De repente, Dri, não sei, não faço atendimento. Como que eu vou começar? Por onde que eu vou começar? Vou começar atendendo na minha casa. Boa, ótimo. Começar atendendo na minha casa com os meus produtos. Beleza. Então eu vou procurar, pesquisa de campo, liga pro povo, faz lá a média, começa cobrando ajuda de custo só, depois começa cobrando um valor, vai aumentando gradativamente a percepção das pessoas sobre o valor do seu serviço e daqui a pouco você vai estar cobrando R$1.000, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero muito que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado também, tá? Assim, independente de todas as brincadeiras e tudo mais, eu espero de coração que eu tenha te ajudado a você definir um preço que seja justo, né? Um preço que não desvalorize o trabalho de outras pessoas, que não desmereça o trabalho de outras pessoas, tá? Isso também é muito importante. E não se esquece de baixar o material dessa aula, que vai estar lá um resumão de tudo isso aqui que eu falei pra vocês e até mais um pouquinho também, tá? Então é só você clicar no link que tá na descrição do vídeo. Gente, é muito fácil, ó. Você tá me vendo aqui, certo? Embaixo vai ter assim, tem lá a descrição do vídeo. Normalmente fica escrito assim, mostrar mais. Clique em mostrar mais, vai baixar uma telinha assim, aí você vai ver lá, link para baixar material, resumo da aula. Clica lá, e aí, mas espera esse vídeo terminar, tá? Clica lá e você vai colocar seu nome, seu e-mail, para você receber gratuitamente no seu e-mail esse conteúdo, tá bom? E aí você vai montando sua apostila de make. Se você não viu as outras aulas, eu recomendo muito que
você assista. Inclusive, eu vou criar uma playlist, tá? Eu já vou falando aqui nesse vídeo. Eu vou criar uma playlist, vou deixar aqui em cima pra vocês com todas essas aulas, que tem esse conteúdo, assim, mais específico para maquiadores que estão começando nessa carreira linda que é a maquiagem e super gratificante também. Vou deixar aqui pra vocês, combinado? Então é isso por hoje, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Se você me assistiu aqui até agora, ó, você merece meus aplausos. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Pode ter certeza, se você chegou até esse ponto aqui da aula, isso já vai ser um enorme diferencial na sua carreira como maquiador, tá? Porque maquiagem é isso, gente. Na maquiagem não é só ficar vendo vídeo de Instagram de 1 minuto, não. Maquiagem é sentar a bunda na cadeira, estudar, é pegar o material PDF, imprimir, é fazer suas anotações, tá? Então, é muito além do que aquilo que a gente vê lá nas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia. Certifica se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, tá? E ativa aquele sininho também, pra você receber um plim no seu celular e não esquecer mais de mim das nossas aulas, tá? Um beijo enorme pra vocês e até mais!